gente, bem-vindos aos Donos da Bola. Hoje ao meu lado, César Cidade Dias. E aí, César? Tudo bem, vamos lá, bastante assunto. Muito assunto, porque tá chegando a hora de colocar a bola no centro do gramado e começar o Gauchão 2019. No futebol todo mundo gosta de bola rolando, essa da especulação serve, mas quando a bola começa a rolar é que o torcedor faz o coração bater. É verdade. E você pode participar com a gente, mandando seu WhatsApp. Cola na nossa resenha, 51 992 24 12 20. Mande seu vídeo. Quem sabe você dá as caras aqui nos Donos da Bola. E vamos direto na Central Band de Esportes, onde está Matheus Schenck com informações do Internacional. Boa tarde, Matheus. Oi, Cris. Oi, César. Oi, amigos do Donos da Bola. O técnico Odair Hellmann falou pela primeira vez em entrevista coletiva na manhã de hoje no CT Parque Gigante e confirmou algumas coisinhas para nós. Falou do planejamento para início de temporada, o Inter que vai usar um time alternativo nas 4 primeiras rodadas do Gauchão e também deu indícios do que ele planeja para time titular ao longo de 2019. É uma curiosidade mesmo o que o Odair Hellmann está planejando para esse time titular do Inter, né? Com as caras novas que estão chegando, com os reforços. O Internacional montou, a partir de determinado momento, ele monta um grupo mais numeroso, um grupo com bons jogadores, tem toda a base do ano passado, não é, Cris? Mas com a chegada de Rafael Sobis, Guerreiro está se aproximando de estrear, o Internacional ganha corpo e o Odair vai ter, vamos dizer assim, um pouco mais de trabalho, mas um trabalho bom, um trabalho que todos querem, mais jogadores, melhores jogadores. E falando em caras novas, em reforços, Gabriel Correia está no CT Luiz Carvalho, onde agora há pouquinho foi apresentado Felipe Viseu lá no Grêmio. É isso, Gabriel, boa tarde. Tudo bem, Cris? Boa tarde para você, para todo mundo, Donos da Bola. E o Felipe Viseu tá onde? Tá aqui, tá no Grêmio. Foi apresentado há cerca de 10, 15 minutos já como novo reforço do tricolor. Alguns pontos antes a gente trazer até o destaque do Felipe Viseu. Irá vestir a camisa de número 47. O motivo, ele ganhou a 47ª Copa São Paulo e ele disse que é um número que marca a sua carreira. Na Libertadores ele terá que usar um número de 1 a 30, mas no resto da temporada, número 47. Passe fixado não há, ou seja, se o Grêmio quiser permanecer com o jogador, vai ter que fazer outra negociação ao final do contrato em 2019, então por isso um empréstimo simples. Felipe Viseu que chega para brigar por posição com o Jael e André, e ele falou sobre isso, sobre essa chegada ao Grêmio e a briga por posição como centroavante tricolor. A gente sabe que a minha posição é centroavante, né? Além de mim tem o Jael, tem o André, que são grandes profissionais, excelentes jogadores. Então, independente de características, a gente tem que saber o que é melhor para o Grêmio, né? Eu estou chegando para somar, independente de qualquer coisa eu estou aqui para ajudar. É o que eu falei, sempre que acionado, sempre que tiver oportunidade, vou fazer o meu melhor dentro de campo para conseguir fazer meus gols, conseguir dar os gols ao Grêmio, ao grupo, que me recebeu muito bem. Então, fico muito feliz pelo apoio do grupo. E é isso. Quem jogar, eu tenho certeza que vai fazer o melhor pelo Grêmio. Felipe Viseu que chega para ser centroavante e vai brigar com o André e Jael por uma posição. Ele que vai treinar mais uma vez agora no período da tarde, já se disse apto a atuar. Coletivo hoje à tarde para a gente saber o time que deve iniciar o Campeonato Gaúcho com a camiseta do Grêmio, viu, Cris? Obrigada, Gabriel. Bom trabalho. Olha só, essa história de brigar por titularidade, César Cidade Dias. Tu que disse aqui no programa que era Viseu e mais 10. Ou melhor, fazendo justiça, tu disse que era Viseu, Luan e mais 9. E continuo acreditando nisso, Cris. Estamos falando de um jogador diferente, um jogador que ainda jovem, fez sucesso no Flamengo, foi vendido para a Itália, mas um jogador que chega em Porto Alegre para jogar. A informação vinda agora do Gabriel preocupa, de certa maneira, porque é um jogador que não tem passe fixado. Eu acredito muito que ele vai chegar aqui e vai fazer história, vai fazer muitos gols e vai encantar o torcedor. E como vai ser? O Grêmio vai servir de vitrine para o jogador e depois vai perdê-lo sem conseguir sequer negociar? Me chama a atenção essa informação,
Por quê? Porque se acredita nele, se acredita que ele vai chegar aqui e fazer muitos gols e encantar o torcedor. Mas o fato de não ter o passe fixado pode ser um dado que preocupa muito, principalmente, o torcedor tricolor. E ele vai jogar com a camiseta 47. Antigamente os garotos queriam a 10, queriam a 9 e hoje outros números aí, essa nas também, camisetas essa dos também é uma jogadores. novidade, essa é uma novidade do futebol. Uma novidade onde os jogadores utilizam números que têm relação pessoal, né? 47 que venceu uma etapa da Taça São Paulo que o Grêmio ainda está jogando, mas é uma relação, essa superstição no futebol. O futebol aceita muito superstição, né? Zagallo que o diga. Zagallo que o diga. E essa superstição do Viseu é uma. Mas o que é preciso mesmo, 47, com 10, com 9, ele tem que fazer gols e encantar o torcedor. Tem que fazer gols. O César falou da Copa São Paulo. Já já a gente vai mostrar os gols do Grêmio, que passou para as oitavas de final da Copinha. Porque antes eu quero saber a opinião de Alex Bagé, a turma do Toque de Bola. Bagé. Tudo bem, Cris? Olha quem tá aqui do meu lado. De terno. Parabéns pra ti. Tens hoje César Cidade Dias. Viu? Né? Isso é uma marca já, né? Uma marca uma de grife. quê, É uma grife. É uma grife. O César vai ligar para São Paulo hoje, tá de terno, né? Também não. Já liguei, Paulo. E ele tá feliz muito mais hoje porque apresentaram o Felipe Viseu no Grêmio, né? Ele é fã desse jogador. Aliás, até sobre isso, César Cidade Dias, Cris Bart, estamos aqui na bancada com Simon Bianchini, Roberto Pauletti e Cláudio Duarte. O Felipe Viseu é apresentado e muitos se usam um termo toda vez que chega um novo camisa 9 no Grêmio, que é o fazedor de gols. Essa pecha do fazedor de gols, ela ajuda ou daqui a pouco ela até põe uma pressão, senhores? Ela pode colocar uma pressão, sim, mas um dos itens que se valoriza muito no atacante desse nível é a confiança emocional forte, perfil adequado. Quem tiver... sentir o peso de uma pressão dessa, não pode nem ser 9. Eu gostei muito da contratação do Grêmio, eu não sou tão entusiasta dele como o César é, porque o César já virou tiete, né? Mas eu acho esse cara, ele tem todas as condições, o Viseu, de ser um novo Jardel. Ele é o goleador que o Grêmio precisa, é um cara que tem um perfil de... E eu é que sou a tiete. Eu tô... O Jardel pelos gols. Ele disse que não ia ser tiete como o César, ele superou o César. Eu não vejo, eu vejo nele assim, um perfil parecido com o Jardel. Ele não é nenhum virtuoso com a bola nos pés, mas é um cara que faz gol sempre. Então, nesse sentido, eu acho que o Grêmio fez uma grande contratação e eu, se fosse ele, gostaria muito de ser chamado de fazedor de gols. Simon Bianchini. Eu acho que não pesa porque o Viseu vem de uma base bem sólida, querendo ou não, que é uma pressão, que é jogar no Flamengo. Foi muito bem numa Copa Sul-Americana, terminando como um dos artilheiros da competição em 2017, fazendo gols decisivos. Ele não era titular, mas entrava com muita frequência. Jogador que passou pela base da seleção brasileira, já tem uma experiência jogando futebol europeu. Tá certo que bateu e voltou, vem por um ano de empréstimo. Então acho que é acertada a posse e acho que ele não vai sentir essa pressão. Bagé, e aí, César? Tem uma informação que vem da apresentação dele que me preocupou muito e eu queria saber a opinião de vocês. O passe não está fixado. Mas tu lembra que nós falamos isso no dia que ele estava para chegar aqui no Toque de Bola? E rolou aquela informação de que poderia ser na casa de 10 milhões de euros. Sem o passe fixado, olha o tamanho do que pode acontecer. Mas aí não tem um outro lado daqui a pouco que de repente até facilite uma negociação futura? Sabe o que me parece? Me parece que a Udinese quer contar com esse jogador e quer que ele se recupere. Mandou para arejar. Por isso que não fixou o passe, porque ela conta com esse jogador. Mas, mas aí o Grêmio vai virar barriga de aluguel? Não, o Grêmio vai ter um grande centroavante por um ano. O César vive dizendo que o que vale é o sucesso no jogo? Ué, tá pensando em dinheiro agora, meu? Não me pense em dinheiro. Pensa que o Grêmio fez o certo. Faz assim, o Grêmio fez o certo em trazer o centroavante visando o sucesso dentro do campo. O Grêmio tem que torcer para que ele faça tantos gols quanto ele puder. Se ele vai ter preço mais baixo ou maior depois, isso é outra história. Mas é evidente que o Grêmio tem que torcer por isso. Então... A questão é que se o Grêmio, mesmo torcendo por isso, o Grêmio possa perder um jogador no final do ano, porque ele, Grêmio, conseguiu valorizar. Mas o Grêmio não perde porque o jogador não é dele. Aí é que tá, eu concordo com o Claudião nesse ponto. Ele é o carro alienado, né?
Ele pertence ao banco. Então, na verdade, o Filipe Vizeu, ele continua pertencendo ao Udinese. Ele vem para jogar uma temporada no Grêmio. Sim. Se ele estraçalhar, claro que o Udinese vai valorizar. Mas que bom para o Grêmio. Ele já vai ter deixado o resultado. Já deixou o resultado. Bagé, não concorda com o Claudião, Bagé. Pelo amor de Deus, fica do meu lado que tu leva vantagem. Mas... Tá, e a última coisa aqui, meu, tá? Esse encerrando o debate? Não, é que vocês estão enfeitando muito esse sujeitinho. Mais, não vamos encerrar esse troço, que esse debate nós vamos mais longe. É que vocês estão enfeitando esse rapaz. Tá, Claudião. Me ajuda, Bagé. Isso aí não é nem pinta, já é uma mancha. Ô, Cris Bart, devolvo para ti, pro César Cidade, Filipe Vizeu Dias. Tá certo. César, falando um pouco mais de Vizeu, o que se esperar praticamente desse jogador? Pois é, vai se falar muito na questão dos gols, do que ele pode dar. Ele agrega juventude, ele agrega um trabalho de base importante. É um jogador que conseguiu fazer no Flamengo uma campanha a ponto de ser vendido para a Itália. E ele vai dar pro torcedor do Grêmio aquela esperança de algo muito diferente do que deu Jael e do que deu principalmente o André. O Grêmio faz um investimento num jogador diferente do modelo que vinha contratando. E um Grêmio com Vizeu e Luan recuperado? É o Grêmio dos sonhos na atual conjuntura? E mais ainda com a cereja do bolo, que é o Everton. Ou seja, é o paraíso dos tricolores. Se jogar Luan, se jogar Everton e se Vizeu for o que se imagina, o paraíso está criado para os lazarenos. Para isso precisa da recuperação do Luan. Que não se sabe ainda como vai se apresentar em 2019. Acho muito interessante a tua colocação. O Luan é o balizador. O Luan é o jogador que faz a diferença e a figura do Luan pode ser a diferença. Mas, insisto, Everton é também uma peça e Vizeu pode ser aquele... Como é que a gente pode chamar aquele quadro da beleza dos gols do Grêmio? Pode ser ele a figura dos gols. Tu concorda quando o Pauletti ali comparou Vizeu a Jardel? Pois é, essa é uma comparação, e aí quando a gente fala em comparação, a gente exige muito. Pois é, porque a gente vai falar daqui a pouquinho da comparação que fizeram com o Neilton e Neymar lá no início da carreira. Também não é justo comparar Vizeu a Jardel, né? Pois é, quando tu aumenta e coloca a régua nessa linha, tu cria uma expectativa gigantesca. Pois é, e aí pode atrapalhar as coisas. Isso pode Viseu é Viseu, Jardel é Jardel. É isso, né, César? E continuando falar em Grêmio, o Grêmio passou sobre o CSA na Copinha por 2-0 e já está nas oitavas de final. O tricolor enfrentou o CSA em Barueri, valendo vaga nas oitavas de final da Copinha e teve pênalti para o Grêmio. Da Silva chutou em cima do zagueiro Luan. A bola tocou nas costas do defensor e o árbitro Rodrigo Domingues marcou a penalidade máxima. Da Silva bateu e colocou o Grêmio na frente. No segundo tempo, Gabriel Beteco de fora da área fechou o placar. Grêmio 2, CSA 0. O tricolor volta a campo amanhã à tarde, às 5h15 em Osasco, contra o Audax. Ramírez de cabeça fez o gol da classificação do time paulista contra o Fluminense. César, quando a gente começou a falar ali do Filipe Vizeu, uma das primeiras características e virtudes que tu falou do jogador é que ele é um jogador que veio de uma categoria de base importante, tanto que brilhou e foi para o futebol europeu. E aí a gente vê na Copinha essa categoria de base, né, esses jovens, essas novas caras dos clubes brilhando e galgando ali os degraus para chegar num time principal. E é o que a gente está vendo nesse time do Grêmio, né? Perfeito, Cris, perfeito. O que é categoria de base? Categoria de base é a essência do coração de qualquer clube. Não existe clube de futebol bem sucedido que não tenha categoria de base, porque está na raiz desses atletas. Nós estamos vendo aí na TV esses atletas brilhando agora, fazendo gols, olhando para cima com a camisa do clube desde meninos. O Vizeu, por exemplo, desde menino no Flamengo. Esses meninos do Grêmio, muitos desde meninos aqui em Porto Alegre. Então, eles criam uma relação com o torcedor que é própria do coração que nós temos com o futebol. A nossa relação do futebol tem muito a ver com o que a gente está vendo na Copinha. Tanto com o Grêmio como o Internacional, independente do time. No caso do Grêmio, o Grêmio montou uma boa geração. Everton é fruto disso, Luan é fruto disso, Arthur é fruto disso. E agora nós estamos vendo na Copinha outros frutos. Bons jogadores, jogadores jovens,
muito meninos que desde pequenos estão aqui e que começam a mostrar que vão dar alegria para o torcedor. É a formação, né? Formação, literalmente a formação de um grande atleta. A formação também do torcedor. Também. O torcedor se espelha nisso. Essa é uma situação que é preciso que o torcedor que está nos vendo entenda. A raiz do futebol está ali. É ele que faz. Vamos lá, não indo muito longe, Darley jogou a Copa São Paulo. Darley. Falcão jogou a Copa São Paulo. Ídolos do Grêmio e do Internacional. A raiz deles está na Copinha. A Copinha consegue mostrar, em razão da visibilidade que ela tem, antes deles virarem ídolos no profissional, jogadores promissores ainda na categoria de base. Falando em promissores, o que falar de Da Silva, César? Centroavante que faz gol, a gente estava falando, Viseu. Centroavante que faz gol não interessa como joga, interessa apenas quantos gols faz. Da Silva é goleador. Da Silva é goleador. Ontem, quando o jogo estava enrolado, bola nele, ele cavou o pênalti, ele fez o gol e foi decisivo. Centroavante precisa fazer gol, não interessa como ele faz, interessa apenas quantos ele faz. E como esses garotos podem ser aproveitados? Me parece que o Grêmio tem um trabalho de base dividido em 3 etapas. A categoria de base, propriamente, que essa é a última etapa, depois vem a transição, que é uma equipe, por exemplo, que teriam 10 jogadores na transição hoje, 10 jogadores com idade para estar em São Paulo. Ou seja, o Grêmio ainda tem um time inteiro que poderia estar em São Paulo. Depois disso, o Grêmio tem o profissional ainda num sentido de jogadores reservas. O Grêmio tem um caminho. Esses meninos, talvez esse ano ainda não, mas no ano que vem vocês com certeza já vão ver alguns dos que jogaram a Taça São Paulo jogando no profissional. César, ontem foi notícia, porque futebol no Brasil é no tempo e no vento, né? E ontem foi notícia a partida do Vasco da Gama contra o Mantiqueira, que começou com atraso por causa dessa chuva de granizo. Olha isso. É uma chuva de pedra, né, Cris? E perigoso, hein? Essa é a legítima chuva de pedra, porque caíram, eram bolinhas de golfe. Foi uma situação ruim, mas o futebol brasileiro também passa por isso. Né? O futebol brasileiro, quando se fala em categoria de base, voltando a isso, precisa passar por chuva, trovoada, calor, sol para cada um. Ontem esses meninos do Vasco passaram por isso. É verdade. Vamos voltar à Central Band de Esportes. Matheus Schenck tem mais informações de Internacional, não é, Matheus? Tem sim, Cris. O Inter treinou na manhã desta terça-feira no CT Parque Gigante. Eu estive lá. Trabalho em 2 partes. Na primeira, trabalho específico de finalização. O técnico Odair Hellmann dividiu o grupo nos jogadores de ataque para treinar finalização e os de defesa para treinar bola aérea defensiva. Depois, teve treino coletivo. Mais uma vez, o treino que o Odair indica para nós uma ideia de time. Ele vem repetindo essa ideia de time nos últimos dias. Então a gente pode esboçar o que ele considera de ideal. Um time com Marcelo Lomba no gol, a defesa formada por Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, dupla de volantes Dourado e Edenilson e uma trinca no meio, Nico Lopes, D'Alessandro e Patrick. Quem é o centroavante? William Potker, jogador que por enquanto é o favorito para começar a temporada jogando de centroavante, substituindo o Damião. Depois, na coletiva do técnico Odair Hellmann, ele falou pela primeira vez com a imprensa nessa pré-temporada, ele confirmou a ideia dele para esse começo de Campeonato Gaúcho. Os 4 primeiros jogos do Gauchão serão usados como laboratório. Praticamente todo o elenco do Inter vai ser rodado nesse momento, nesses 4 primeiros jogos. O Inter que estreia no próximo domingo contra o São Luís de Juí, às 7 da noite, lá no estádio 19 de outubro. Então, esses 4 primeiros jogos, todo o elenco vai ser rodado. Quem não estiver jogando vai estar treinando. O Odair falou que 14 dias de pré-temporada é um número muito pequeno para ter uma preparação ideal para o que vem por aí. Lembrando que o Inter tem Libertadores, né? Em março começa a Libertadores, o principal desafio do Inter nesse primeiro semestre. Um grupo difícil com o River Plate, possivelmente o São Paulo e mais o Aliança Lima do Peru. Ele também confirmou onde pretende utilizar Rafael Sobis, jogador de 33 anos que chega do Cruzeiro para sua terceira passagem no Beira-Rio, vai ser usado como meia, um jogador evitando ser utilizado ali pelos lados de campo. O Odair entende que o Sobis pode ser utilizado como um substituto de Andrés D'Alessandro. Tá certo. Vamos por partes aqui, César. O que tu acha com
os nomes que se apresentaram e que chegaram em 2019 de William Potker ser o atacante titular do Inter. Pois é, na verdade, o William Potker vai fazer sombra para a chegada do Trellis, né, que vai ser o jogador ali, até o Guerreiro, que é o titular. O que chama a atenção é que a equipe é rigorosamente a mesma equipe que terminou o Campeonato Brasileiro. Damião saiu e entrou o Potker, porque o Damião não está mais, porque senão seria o Damião o centroavante. Isso indica sequência, indica que a equipe é entrosada e vai fazer do Inter mais forte do que em outros anos, onde nesse momento se trocava 6, 7, 8 jogadores. O Inter tem um time definido e só precisa ajustar as peças. Me parece que Sobis tem que jogar. Pois é. Precisa jogar. E falando em Sobis, no meio, o que tu acha? Pois é, jogando de referência talvez, jogando na do D'Alessandro, me parece um pouco demasiado, mas é isso que o Odair vai tentar. E vamos lá, o Odair tem crédito, o Odair montou um grande time. Ô César, há 10 anos atrás, e passa muito rápido, aconteceu o acidente com o ônibus do Brasil de Pelotas, que vitimou 3 integrantes da equipe do Brasil. E a gente vai relembrar esse 15 de janeiro de 2009, agora aqui nos Donos da Bola. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira, 15 de janeiro de 2009. A delegação do Brasil retornava de Santa Cruz do Sul, onde fez um amistoso preparatório para o gauchão daquele ano. A tragédia aconteceu na RS 471, próximo ao acesso à BR 392, em Canguçu. O atacante Cláudio Milar, o zagueiro Regis Alves e o preparador de goleiros Giovanni Guimarães morreram no acidente. Na área esportiva, o Brasil foi auxiliado por vários clubes com um empréstimo de jogadores para a disputa do gauchão. A nossa prioridade era as vítimas e seus familiares. Juntamente aqui com o presidente da Federação Gaúcha, nós conseguimos uma verba suficiente para que nós pudéssemos dar assistência às vítimas e familiares. O Chavante decidiu disputar o Campeonato Gaúcho de 2009, mesmo com um alto risco de rebaixamento. Vamos jogar o gauchão correndo o mesmo risco dos outros participantes, né? Nós não estamos pensando em rebaixamento, nós estamos pensando na participação, em jogarmos o gauchão de 2009. Dentro de campo, o Brasil foi rebaixado, mas a dor pela perda de 3 integrantes da equipe foi muito maior do que qualquer rebaixamento. Foi uma tristeza que marca as famílias, marca o futebol, marca a comunidade de Pelotas. Marca o clube para toda a história, né? Lembrando que, por exemplo, neste ônibus, Darley estava, né, muito vinculado ao Grêmio. Odair Helma, hoje treinador do Internacional, era jogador do Brasil de Pelotas. Essa é uma marca que faz a gente refletir sobre a importância das pessoas na nossa vida. O Brasil é uma equipe tradicional que sofreu esse embate, mas que recebeu o carinho de toda a comunidade esportiva. Esses atos que foram representados há pouco, com a união dos clubes emprestando jogadores, e não só emprestando jogadores, como também ajudando as famílias, as formas como todos foram tratados. Tinham muitos jogadores ali que eram muito vinculados a várias equipes, categorias de base, também o Edu, que era a categoria de base do Grêmio. Tem toda uma relação do carinho da comunidade esportiva com aquele episódio do Brasil. E já se passaram 10 anos. E quem estava no ônibus do Brasil, era da equipe do Brasil de Pelotas, é o técnico Odair Helman. E ontem foi o dia do técnico. E ele falou um pouquinho com a gente. Os maiores desafios é isso, é você ter um jogo na quarta, no domingo, na quarta, no domingo, às vezes pouco tempo para trabalhar, e precisa ganhar. Você pode ganhar como nós ano passado ganhamos 10 jogos seguidos, ou 9, ou tivemos uma sequência de 10 jogos, perdemos um e parece que as coisas não estavam no caminho certo. E não é assim, nem sempre quando você ganha também está tudo certo. Mas eu digo que a gente tem que ter convicção no trabalho, razão, né, para que você tenha uma continuidade. Se as coisas têm essa convicção, sigamos em frente com o trabalho, porque certamente ele vai dar resultado. E aí? Odair. Ele é bem lúcido, né, no que ele fala, no que ele coloca. Odair é uma figura, para quem não tem oportunidade, é uma figura sensacional. Eu torço muito por ele e ele está merecendo. O que ele construiu no Internacional, poucos conseguem. Ele conseguiu construir uma equipe forte e merece todo esse mérito que ele está recebendo.
O que tu pensa a respeito do Guerreiro, César? Mudando totalmente de assunto, eu fiquei curiosa para saber a tua opinião. Guerreiro? É. Guerreiro é um jogador de outra estirpe, jogador de outro degrau, que vai mudar completamente a relação. Guerreiro entra como ídolo e isso vale muito. Ah, tá aí, ó. Tá aí a opinião do homem. Vamos para um breve intervalo e já a gente volta porque tem muito mais Donos da Bola. Estamos de volta com os Donos da Bola e agora vamos falar de Internacional. E as comparações lá no início da carreira de Neymar com Neilton. Será que isso atrapalhou aí o início de carreira do novo atacante do Internacional? Ele surgiu no Santos com pinta de craque. Em 2013, Neilton foi comparado com o grande craque brasileiro na atualidade, Neymar. Já deixar essa comparação de lado, né? É o que eu pedia tanto também. E essa comparação ajudou ou atrapalhou no início da sua carreira? Neymar é um cara que já conquistou muitas coisas no futebol, é um amigo que eu tenho. É um cara de se inspirar, mas eu já deixei essa comparação de lado. A galera também já deixaram e tô sendo agora conhecido como Neilton. Então acho que é daí pra frente. Aos 24 anos, Neilton busca no Inter sua afirmação definitiva em um grande clube do futebol brasileiro, após passagem sem brilho por Cruzeiro, Botafogo e São Paulo. O Inter é um clube gigantesco que temos no Brasil hoje. O projeto que apresentou, os campeonatos que vão disputar, o grupo que tem. Seus números no Vitória foram expressivos em 2018. 56 jogos, 21 gols e ainda 10 assistências. Com certeza foi a minha melhor temporada. Tive bastante tempo dentro de campo, bastante jogos, sequências, sem lesões e procurei dar o meu melhor dentro de campo ali e esse foi o resultado dos números. Habilidade e muitas bolas na rede. O que o torcedor colorado mais espera de Neilton para ele ser peça importante em busca de mais feitos relevantes para o Internacional. E aí, César, será que Neilton terá feitos relevantes para o Inter? Eu acredito no Neilton. Bom jogador, um jogador que tem uma boa história, muitos gols na carreira, muito mais gols que muitos jogadores contratados com pinta de grande jogador pelo próprio Internacional. A comparação, ser comparado ao Neymar não pode ser ruim. O ruim é ser comparado a jogadores ruins. Mas Neymar... não é injusto? Não, é injusto não. O que acontece é que tu cria uma ambição do torcedor e isso pode de alguma maneira incomodar. Sim. Mas a gente precisa ser comparado aos bons. O Neilton está sendo comparado, ou foi comparado ao Neymar. Imagina se ele tivesse sido comparado ao Bressan. Seria muito pior. Então ele é comparado a um bom jogador, isso cria uma exigência para ele, mas eu tenho certeza que ele pode contribuir no Internacional com muitos gols. Neilton não é um jogador ruim, Neilton é um bom jogador. As pessoas acabam exigindo uma situação dele que ele não pode dar, mas ele é um jogador que vai dar alegria para o torcedor colorado. Tu acha que ele garante titularidade? Num primeiro momento eu não acredito, porque o Inter está com uma equipe muito bem montada, moldada e uma equipe que consegue, vamos dizer assim, se resolver com as suas peças. Mas ele vai agregar muito, principalmente no segundo tempo. Ele vai brigar pela vaga dele. Vamos saber a opinião de Alex Bagé e a turma do Toque de Bola. Oi, meninos. Oi, Cris e César Cidade Dias. Nós estávamos acompanhando aqui em um dos monitores aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Toque de Bola, a matéria que passava aí sobre o Neilton, né, que está chegando para fazer composição de grupo do Internacional. E esse menino, quando surgiu no Santos, em alguns momentos até foi comparado, eu não gosto dessas comparações, mas ele foi comparado ao Neymar. O que vocês pensam sobre o Neilton, que passou, por exemplo, com camisas de Botafogo, de São Paulo, de Cruzeiro, que são times de ponta, e acabou não jogando bem. Depois no Vitória, um time menor, ele acabou tendo um bom rendimento. E agora chega no Inter para, quem sabe, uma prova dos três aí. Sabe que eu gosto do Neilton, acho que eu gosto de usar uma expressão, ele tem todas as ferramentas para ser um atacante de lado, um atacante de meio,
que o Internacional precisa. Ele tem habilidade, ele sabe concluir a gol e tal. A única questão que eu tenho em relação a ele é o seguinte: eu espero que ele venha a fim de jogar e reconquistar aquilo que ele perdeu jogando em times menores. Eu acho que ele vai ter no Internacional a grande oportunidade de recompor a sua carreira profissional. Ele é um jogador que ele tem uma característica, dentre várias, que me chama muito a atenção. Ele é muito bom no 1 para 1. Ele é muito bom para definir a marcação individual, ele vai para cima, ele passa e isso causa o desequilíbrio. A parceria precisa ajudar, mas eu acho que ele vai ser muito importante para o Internacional. O lugar que talvez ele tenha tido melhor rendimento junto ao Vitória, principalmente no primeiro semestre de 2018, tem sido no Botafogo de 2016, quando o Botafogo chega a Libertadores, aquele time que até teve a participação do Camilo e outros jogadores, ele foi bem ali também, por isso ele é levado ao São Paulo para tentar novamente um clube grande, não vai bem, depois de 3, 4 meses vai para o Vitória, ele começa também a ter um melhor rendimento. Talvez essa comparação com o próprio Neymar tenha atrapalhado, já que ele está bem longe de ser um jogador de um alto rendimento. Mas ele não é mau jogador, viu? Simon, vocês preferem ser comparados, o Bagé falou isso, o Simon falou isso, vocês preferem ser comparados ao Neymar ou ao Bressan? Não, mas é que não é uma questão de ser comparado, é que isso, de certa forma, traz um peso desnecessário. Não foi ele que disse, eu sou o novo Neymar. Não, nós mesmos da imprensa, em algum momento lá em Santos, falamos isso para ele. Também. Eu penso que seja um complicador desnecessário, até porque, na minha opinião, ele não lembra o Neymar em nada, né? Só na quantidade de pernas. Mas tu não gosta do Bressan, o César? O cara foi campeão da Libertadores. Foi. Eu ia te fazer uma pergunta, mas depois dessa tua ingratidão com o Bressan, vou devolver para Cris Bart. Até mais, Cris. Até mais, Bagé. A gente volta daqui a pouquinho com ele, César Cidade Dias, na marca do pênalti. Marca do pênalti. Oferecimento. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Estamos de volta com os donos da bola e ele mesmo, César Cidade Dias, está na marca do pênalti e a pergunta é do Dagoberto Silva de Tramandaí. César, quem tem o melhor goleiro reserva? Presta atenção, reserva. Melhor Grêmio ou Inter? Pois essa é uma pergunta impossível de responder, porque nós não sabemos sequer quem é o titular. Lomba ou Danilo? Dúvida cruel. Paulo César, Paulo Vitor ou Júlio César? Dúvida cruel. Essa marca do pênalti eu errei em bola. Tu pula. Errei em bola. Tá bem. E agora a gente vai de Band Mulher, é isso? César, porque eu adoro quando me comparam com Regina Lima, a gente estava falando de comparações, quando me comparo com a Regina eu digo, sou eu mesma. Oi, Regina. Oi, Cris, tudo bem? Bem-vinda de volta das férias. Obrigada, né? Férias sempre são ótimas. Gente, olha só, a gente vai falar hoje sobre cirurgia plástica. Você já fez alguma, não? Ou ficou com tanto medo, tanta dúvida que resolveu não fazer? Pois é, a gente vai ver quais são os maiores medos, né? Nesse momento aí. Também vamos receber aqui 4 das 13 finalistas, né? Ao Miss Rio Grande do Sul. E também vai ter surf music e reggae. Sim, senhor. Tá bom? A gente já volta, Cris. Tá certo, é daqui a pouquinho na tela da Band. E no nosso giro pelos times que vão participar do Gauchão 2019, tem um time da capital que quer quebrar a hegemonia de Grêmio e Inter, por que não? É o São José. A melhor colocação do Zequinha na história do Gauchão aconteceu no ano passado. O São José foi o 3º colocado, perdendo para o Brasil de Pelotas a vaga para a grande final. Foram 2 empates em 1-1. No Passo da Areia e também no estádio Bento Freitas. O Zeca foi eliminado nos pênaltis. O time terminou a primeira fase do Gauchão em 4º lugar, à frente inclusive do Grêmio. Dentro de casa, o São José venceu o time de transição do tricolor por 2-0. Mas no Beira-Rio não conseguiu segurar o Inter e acabou goleado por 4-0. O técnico Rafael Jacques segue no clube. Com ele, o Zequinha chegou à fase semifinal do Gauchão e conquistou a vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro.
A estreia do São José acontece no domingo, dia 20, contra o Aimoré, em São Leopoldo. No programa de amanhã vamos mostrar a preparação do Avenida, semifinalista do Gauchão 2018. O que esperar do Zequinha, César, que é o terceiro colocado, né, do Gauchão 2018. O que esperar do Zequinha para 2019? Pois é, Cris, o Zequinha tem uma qualidade que eu considero fundamental no futebol, a sequência. Rafael Jacques está no clube há muito tempo, desde as categorias de base, já está no profissional há mais de 2 anos e é o grande trunfo do São José para o Gauchão. Boa. Vamos lá com o Matheus Schenck. Matheus Schenck, deu ruim para o Galvezani, gente. Ele nem chegou a ser apresentado e já se lesionou no primeiro treino. Exatamente, Cris. A apresentação do Galvezani seria ontem, mas justamente ontem esse jogador, num primeiro minuto de treinamento, ele acabou sofrendo uma lesão sozinho, ele pisou em falso no gramado do CT, saiu carregado, como a gente está vendo aí, e vai ficar 7 meses fora dos gramados, rompeu os ligamentos do joelho direito. Então, Matheus Galvezani, primeiro grande desfalque do Inter para toda a temporada. O Inter que, inclusive, confirmou que não tem interesse, pelo menos nesse primeiro momento, para essa primeira metade de temporada, em contratar um novo jogador para essa posição. Tá certo. E a gente tá indo embora. Vamos, César. Deu pra nossa bola. Tchau, gente. Até amanhã.